Sabe aquela sensação de abrir uma planilha e se sentir completamente perdido num mar de números? Pois é, hoje a gente vai pegar essa confusão toda e transformar em algo claro, objetivo, um dashboard. Vamos juntos nessa jornada de construir uma história visual que realmente faz sentido, tudo a partir de uma simples planilha. Olha só para isso. É a imagem clássica, né? Uma verdadeira parede de números, de linhas, colunas, parece que não acaba nunca. Exatamente essa sensação de sobrecarga. A gente olha e pensa, tá aí agora, por onde eu começo a tirar alguma informação útil daqui? Mas e se a gente pudesse transformar todo esse caos em clareza? Pois é exatamente para isso que serve um dashboard. Ele é literalmente o nosso bot salva-vidas. Uma ferramenta super elegante que tira a gente do meio desse mar de dados e, o mais importante, aponta a direção certa. Beleza? Então por onde a gente começa? O primeiro impulso, eu sei, é sair criando um monte de gráfico. Mas calma, o passo mais importante vem antes: o planejamento. Pensa assim, é como um arquiteto. Ninguém começa a construir uma casa levantando parede, né? Primeiro vem a planta. E é isso que a gente vai fazer: desenhar a estrutura do nosso dashboard para ele ser super claro desde o comecinho. E o segredo aqui é pensar em zonas, como se estivéssemos dividindo o terreno. A gente começa com uma tela em branco, limpinha. Lá em cima, a gente define a zona do título. Logo abaixo, um espacinho reservado para os famosos cards, com aqueles números mais importantes. E aí sim, o resto, o corpo principal, é onde os gráficos vão brilhar e contar a história visual. E olha só que dica legal, não precisa de nenhum programa super complexo para fazer isso, viu? Usando só o básico, tipo um preenchimento cinza clarinho no fundo e mesclando algumas células aqui e ali, a gente já cria essa separação visual. É um truque super simples, mas que faz uma diferença enorme para organizar o espaço e direcionar o olhar. Ok, com a nossa planta pronta, agora a gente começa a construir de verdade. E vamos começar pelo que tem mais destaque: os cards de indicadores. A missão deles é uma só: mostrar os números mais importantes de um jeito que a pessoa bate o olho e entende na hora. Mas afinal, o que é esse tal de card de indicador? Imagina um bloquinho, bem focado, que mostra uma única coisa, mas a coisa mais importante. Tipo, vendas totais, ou número de clientes. É aquela informação que precisa pular da tela, sabe? Chegar primeiro. E o mais legal é que a estrutura de um bom card é muito, mas muito simples. Olha só, são basicamente três partes. Primeiro, a linha do título, que diz o que é aquele número. Depois, a linha do valor. Esse é o protagonista, né? Letra grande, cor forte. E por último, uma linha de contexto, para dar um tempero a mais, tipo, mais 5% em relação ao mês passado. Não tem segredo, é simples e funciona que é uma beleza. Beleza, já temos as manchetes principais com os nossos cards, agora é hora de contar a história completa. E para isso, a gente vai transformar aquelas tabelas cheias de números em narrativas visuais, ou seja, nos bons e velhos gráficos. E aqui, a regra de ouro é uma só: menos é mais, sempre. O objetivo de um gráfico é informar, não ser uma obra de arte confusa. Então a gente precisa limpar a área, tirar todo o ruído visual, aquelas linhas de grade que ninguém olha, legendas que não ajudam, um arco-íris de cores. Não, um bom gráfico é limpo, é simples e vai direto ao que interessa. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Um gráfico de barra simples de desempenho trimestral. É exatamente isso. Ele é limpo, as cores são consistentes e a informação? Bom, a informação a gente entende em 2 segundos. Ele não te distrai, ele te informa. É esse o alvo. E a melhor notícia é que ninguém precisa ser um mestre em 50 tipos de gráficos diferentes. Com o kit de ferramentas bem básico, a gente resolve quase tudo. Olha só, gráficos de barras para comparar coisas, gráficos de linha para mostrar como algo mudou com o tempo, e os de pizza ou rosca para mostrar a fatia de cada parte no todo. Com esses três, a gente já vai longe. Certo, a casa tá de pé. Já temos a estrutura, os números principais e os gráficos contando a história. Falta o quê? O acabamento, aquele polimento final. São esses pequenos detalhes que separam um dashboard ok de um dashboard realmente profissional. Então, antes de mandar para o mundo, vale a pena passar por um checklist final, bem rapidinho. As cores e as fontes, tá tudo padronizado? A leitura tá fácil? Os espaços entre os elementos estão certinhos? Respirando? E uma dica de ouro, sério, testa salvar como PDF. É o teste de fogo para ver se o painel todo ficou organizado e legível numa única página. E no fim das contas, é isso. Um dashboard bem feito é muito mais do que só um monte de gráfico bonito.
É uma ferramenta de transformação, de verdade. Ele pega aquela parede assustadora de dados do começo, lembra? E transforma numa janela. Uma janela de clareza onde qualquer pessoa pode olhar e entender a história que os números estão contando. No fundo, todo conjunto de dados tem uma história ali dentro só esperando para ser contada. Agora, com essas ideias e técnicas em mãos, a grande pergunta é: qual vai ser o jeito de contar essa história?